Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Estamos na terceira e última parte do programa de hoje, né? Agora com o apoio do Grupo Araújo, Araújo Mix, Araújo Supermercados, também da Papelaria Modelo, ali no calçadão da Benjamin Constant. Lá você tem uma volta às aulas muito mais econômica e mais divertida. Boa noite ao meu amigo Oriel, que é o proprietário. Ele consegue vender produtos de qualidade com preços populares. Vá lá e comprove o que eu estou anunciando, ok? Tenho um prazer de conversar agora com o Dr. João Américo, palestrante internacional. Vamos falar sobre a atual situação, o momento político, o momento administrativo e também a questão ética e moral do nosso país. Seja bem-vindo, Dr. João Américo. Tudo bem? Tudo bem. Antes de mais nada, nós estamos aí... Ontem eu estava conversando com um amigo meu que mora na Espanha há muito tempo e ele foi se qualificar melhor, mas agora ele não pretende mais voltar. Está envergonhado de ser brasileiro. Eu digo, mas por que? Nós temos aí uma presidente que foi impeachmentada e seus aliados dizem que foi golpe e todo mundo sabe que foi por uma série de irregularidades. Temos um país governado por um presidente desmoralizado. E, para completar a situação, olha só o que ele disse. E eu sou obrigado a concordar. O ex-presidente, que está mais enrolado que fio de bobina, é o disparado, o líder das pesquisas. Que vergonha é essa, João? Que país é este? Bom, é com tristeza que... Sim, é um país contraditório, sabe por quê? Na mesma pesquisa que coloca o ex-presidente como disparado na pesquisa de intenção de voto, o pessoal responde a pesquisa dizendo que leva em consideração a questão ética e moral. Que contrassenso é isso? Bom, você já vai respondendo algumas situações, algumas perguntas que calam na inconsciência coletiva do povo brasileiro. Que o povo brasileiro hoje não tem mais aquela coisa forte, aquela unicidade de pensamento coletivo. A coisa que mais estraga um país, uma nação, é isso que a gente hoje se depara, né? Nós não podemos acreditar que o Brasil seja consertado em pouco tempo. Eu vivi em várias nações estrangeiras em que a ditadura predominava. Eu morei em Angola por muitos anos, um país de língua portuguesa. Morei na África do Sul. Fiz vários trabalhos no Egito, fiz trabalhos, como você sabe, aliás, no Iraque. rapidinho, João, qual é a grande diferença aí? Rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Entre Angola e África do Sul, mesmo continente. Amigo. Bom, começa pela colonização. Angola teve a má sorte, que também um pouco de caldo jogado sobre o Brasil, que foi colonização pelos portugueses. Portugal e Espanha se autodeclararam o dono do mundo, tanto que fizeram o Tratado de Tordesilhas. Na época, a rainha da Inglaterra perguntou ao rei da França, se não me foge a memória, que era Luís XIV, perguntou: no testamento de Adão havia um partilhamento das terras universais, porque Portugal se apropriou da parte leste da linha de Tordesilhas e a Espanha da parte oeste. Ô João, e naquela época, Portugal e Espanha, que se julgavam no dono do mundo, não tinham uma situação econômica tão confortável como França e Inglaterra. Não, aí que vem o contrassenso, o contraponto da história. Portugal e Espanha tinham um bom lastro econômico, tanto que dominavam as navegações que eram o meio de deslocamento transporte mais usado na época. O que havia era em França e Inglaterra era uma consistência política, coisa que hoje falta no Brasil. Uma democracia já praticamente, digamos assim,
consolidada? Não vamos chamar de democracia, porque um país que é monárquico, como o caso da Inglaterra e da França, não existe tanto assim... É porque quando a gente fala democracia, a gente lembra logo do voto. Até parece que o voto decide tudo. Aliás, tem uma propaganda aí nojenta. A sua melhor arma é o voto. Como se um voto resolvesse a coisa mesmo. O cara, quando vai pedir o voto, aparece bonzinho, com voz suave, sedutora, depois vira um ladrão, um vagabundo de primeira linha. Então, o que eu quero expor para você, em cima da pergunta que você fez, é que Portugal é um país preguiçoso. Era um país preguiçoso, acomodado. Então achava que era dono da metade do mundo, e os países que tiveram a sua influência colonizadora, esses países, os portugueses que se assenhoraram das terras, das propriedades desses países, impediam a educação, o desenvolvimento cultural daqueles povos. Nós estivemos fazendo um trabalho muito grande em Angola, levei mais de 400 professores brasileiros para lá, e havia engenheiro que dava aula de matemática, de física, e que não sabia calcular a metragem cúbica de uma piscina. E esse engenheiro tinha o título de engenheiro, porque a educação era uma educação muito incipiente, muito fraca. Acontece que em Angola, quando da Revolução da Independência, Angola se propôs a fazer um trabalho de soerguimento do povo angolano. O Brasil aconteceu isso também, mas aconteceu colocando no poder um português, que foi Dom Pedro I. Em Portugal, ou em Angola não, em Angola foi um nativo, o engenheiro José Eduardo Santos, que por 23 anos governou o país, com mão de ferro. Mas em Angola havia o respeito às instituições, o respeito talvez até levado pelo medo. Foi em 75 que aconteceu então o movimento? Em 75 aconteceu a independência. O movimento vinha se ajustando. O MPLA, muito chama MPLA. Não, o MPLA é um dos partidos. É hoje que comanda. É o que comanda. Certo? Era o UNITAS, que eram... Mas foi esse partido que comandou, então, a outra operação que resultou no que aí está? Eram juntos. UNITAS, que eram os guerrilheiros subvencionados pelos Estados Unidos, e MPLA, que era protegido pela União Soviética. Acontece que depois da independência, lá há um problema muito sério, que são os grupos étnicos. Então, certa etnia estava no poder e mandava massacrar todos os componentes das outras etnias. E aí houve uma separação e houve a guerra civil. Foi um grande problema. E com a guerra civil, o país foi para a bancarrota em termos de coragem de existir. Mas vamos voltar para o Brasil. Só que no Brasil nós estamos perdendo o respeito a duas coisas seríssimas, duas instituições nacionais. Dá só uma paradinha aí para eu não perder um pouco aqui. Você não perdeu a meada e eu não perder a oportunidade também. Existia também um movimento lá dos novos intelectuais. Se existiu novos intelectuais, existiu o antigo. E de que forma isso colaborou, se não colaborou com o país, a economia e aí nós vamos ficar particularizando Angola, mas vamos lá. Acontece que vários angolanos foram estudar fora do país, principalmente naquele complexo soviético, na Polônia, na própria Rússia. E alguns tiveram a oportunidade de estudarem na França, estudarem na Inglaterra. Esse pessoal, quando voltou com ideias totalmente diferenciadas daqueles que ficaram por lá. Sim, aí ele se encaixa no que eu falei agora, o movimento dos intelectuais. Os intelectuais aí viram que o país precisava mudar partindo
do ponto educação. Educação do povo. Se o povo não é educado que eu digo culturalmente, o povo não é educado, é fácil você manipular. Sim, claro. Claro, porque ele não tem desejos, não tem ansiedades, não tem nada. O que acontece no Brasil é que nós estamos perdendo o respeito às instituições democráticas, tanto políticas como judiciária. Porque hoje você não acredita em mais nada. Você fala desse amigo seu da Espanha, e você sabe, você é próximo à minha família. Eu tenho uma filha que mora em Sevilha e tem outra que mora na Austrália, mora em Melbourne. E elas dizem: meu pai, como é que você volta para o Brasil? É que eu amo a minha terra e todos nós temos aquela coisa de saber que o país que você cultua, o país que você sente amor, é aquele que você nasce. Claro. Além do mais, conheci uma senhora acreana que me fez voltar para o Brasil, que me fez acreditar que eu poderia ajudar um pouco mais. Isso não é esnobismo de minha parte. Eu acho que com a vivência que nós, brasileiros, que tiveram um conhecimento político-cultural lá fora, pode ajudar muito o país. Com aconselhamento, eu fiz vários trabalhos aí pelo interior do estado, quando estava construindo o mapa estratégico do comércio do Acre, e fiz várias palestras para instituições, associações comerciais, sindicatos, querendo soerguer o orgulho do povo acreano em relação à política nacional. Eu não vou regionalizar a coisa, porque o problema é nacional. Então, hoje, nós não temos fé em nada que acontece no país. Você vê os candidatos, são candidatos oriundos de grupos que jogaram o Brasil para esse caos. Porque não vamos culpar o PT. Grupos econômicos e políticos, e ao mesmo tempo eles estão juntos. Mas não vamos culpar o PT apenas, porque mesmo antes a coisa já vinha se deteriorando. Sim, claro. Certo? Tanto que aparece uma pessoa revolucionária, como é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva, que dentro das minhas lidas trabalhistas, tivemos problemas, que ele era o presidente do sindicato dos metalúrgicos São Bernardo, e eu era representante do grupo 5 da Fiesp. Que Isso era, nos anos 80 ainda? Nos anos... Início final dos anos 70, início dos anos 80, em que eu representava a parte das empresas automotivas. Até o final dos anos 70 ele não tinha ainda se envolvido com a política partidária, ainda era questão sindical. Era só sindical. Depois em 81, certo. do PT. E eu admirei, escrevi até para um amigo meu de Salvador, sobre a pessoa que eu conheci. Eu disse: está nascendo um revolucionário brasileiro. Nós vamos deixar a nossa conversa para outra oportunidade. Abrimos muitas janelas e não deu tempo de fechá-las. Mas eu quero agradecê-lo. Você tem 30 segundos para as considerações finais. É isso. Eu, como brasileiro, acredito que nós temos solução. O brasileiro acredita até o fim. Agora, depende de nós. Não é só através do voto, através do comportamento, através da exigência daquilo que o cidadão tem direito, que é segurança, em primeiro ponto. Segundo, educação e respeito às instituições democráticas. Legal. Muito obrigado. Amanhã a gente volta com um programa diferente para você, porque temos um motivo para a comemoração. A gente explica para você em detalhes no programa de amanhã. Então, todos uma ótima noite, bons sonhos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal.